1 Pedro 5, do verso 8 e o verso 9. E o terceiro, Tiago, capítulo 1, do verso 22 ao 25, tá? Então eu só vou repetir aqui, para que cada irmão aí abra numa parte, só para ajudar aqui na leitura. Marcos 16:15, tá? 1 Pedro 5, do 8 ao 9, e Tiago 1, do 22 ao 25. Marcos 16:15, dá só um sinal para mim quem abriu, só para a gente. 16:15, joia. 1 Pedro 5, 8 e 9. Quem que pode ler? Pode ser, Vanessa? 1 Pedro 5, do 8 ao 9, Vanessa. E daí Tiago 1, do 22 ao 25. Pode ser, Raquel? Daí? Tá ok. Isso. Então a Márcia fica com Marcos, Vanessa fica com 1 Pedro e a Raquel fica com Tiago, capítulo 1, do 22 ao 25. Então aí na sequência, conforme for passando a mensagem, eu vou pedindo, né, então para os irmãos estarem lendo os trechos. É o seguinte, nós, nos tempos de hoje, né, e nessa modernidade que a gente tem visto e acompanhado, nós temos falado sobre amor. E essa palavrinha amor, ela é uma palavrinha assim tão importante e fundamental na vida das pessoas, mas que nos dias de hoje ela tem sido muito banalizada, não é? Tanto é que no nosso próprio dicionário, a palavrinha amor ali, ela está relacionada a sexo, né? Para ter uma ideia de como é tão disperso e é tão longe da realidade do que de fato significa e deveria ser o amor. Hoje em dia muitas pessoas também estão desacreditadas do amor. Você fala sobre amor para alguém, a pessoa diz: amor não existe, não é? Outras dizem que amor só existem nos contos de fadas. Amor só é real naqueles livros de Era uma Vez, nas historinhas, né, de Cinderela e por aí vai. Então muitas pessoas estão desacreditadas. Nós, porém, aqui, né, que já temos o conhecimento do que de fato é amor, porque nós temos aqui na palavra o que realmente significa amor, que dentro da nossa realidade, um amor que é incondicional, que o próprio nome já diz, que é aquele amor que não precisa de nada em troca para que ele venha a existir, amor que não tem fingimento, um amor que tudo suporta, um amor que sabe esperar. Esse tipo de amor é um amor que está descrito lá em Coríntios e que é muito perto do amor que foi oferecido de Deus para cada um de nós, não é? Infelizmente faz hoje uma distinção entre o amor humano e o amor de Deus. Porém, o amor de Deus e o amor que o homem oferece para o seu próximo deveria ser igual, né? Talvez não conseguisse ser igual na mesma proporção, mas deveria pelo menos chegar perto, mas não existe, né? Como eu disse no começo, muitas pessoas estão desacreditadas do amor por causa disso, porque já foram frustradas uma vez,
já foram deixadas para trás por aqueles por quem elas menos esperavam, não é? De quem ela esperava um amor às vezes incondicional, foi de onde veio a rasteira, vamos dizer. Mas como eu disse, nós aqui já conhecemos o verdadeiro amor, não é? Que é aquele amor de Deus que ofereceu o seu Filho para que um dia pudesse haver essa reconciliação entre a humanidade e Deus. Então partiu dele. Por que que o amor de Deus é um amor incondicional? Porque quando Deus optou então por fazer isso, entregando Jesus, para que nós pudéssemos então novamente ter essa aproximação com Deus, não é? Essa nova vida com Deus. Quando ele fez isso, ainda não existia nenhuma garantia de que nós fôssemos corresponder à altura, não é? Porque a própria Bíblia diz que Deus nos amou, Deus fez todas essas coisas por nós, nós ainda sendo pecadores, não é? Nós ainda estávamos na condição de pecador, de afastados de Deus, sem a possibilidade da salvação ainda, não é? Teve um tempo atrás aí que eu conversei aqui com os irmãos na quarta-feira mesmo a respeito das escolhas, não é? A Bíblia diz que há em um trecho que há aqueles que são predestinados à salvação, mas nós cremos da seguinte forma, que o que é predestinado é o caminho, né? Ou seja, se o indivíduo decide então aceitar a Jesus, caminhar naquele caminho, obviamente aquele caminho vai conduzi-lo até a salvação. Então não é o indivíduo em si que já foi escolhido ali certinho, separadinho para que seja salvo, porque se fosse assim, a Bíblia entraria em contradição. Por quê? Porque a Bíblia diz que para Deus não há acepção de pessoas. Então quem se perde, quem faz errado, quem vacila somos nós, é os seres humanos. O caminho é perfeito, o caminho é predestinado para a salvação. Então se o indivíduo aceita Jesus, caminha naquela direção, obviamente então ele vai colher tudo aquilo que está naquele caminho. E da mesma forma é o oposto. Se não aceita, se é rebelde, vai colher tudo aquilo de acordo com o caminho pelo qual ele escolheu andar, não é? Mas voltando aqui então ao amor de Deus, o amor de Deus está sobre toda a humanidade, devido à sua graça, né? É para todos, não há acepção de pessoas. Porém muitos ainda não conhecem, muitos ainda não tiveram essa oportunidade, como nós tivemos, que nós já tivemos, de Jesus, através do seu Espírito, se revelar ao nosso coração e a gente compreender então o que Ele fez por nós e nós então seguimos nessa caminhada. Sabemos de tudo isso, já temos isso como informação para a nossa vida, um dia nós já recebemos isso para nós, então o que fazer? Né? O que fazer com esse amor que nós já conhecemos, que nós já temos sobre a nossa vida, que nós já desfrutamos desse amor? O que fazer com ele? E aí a gente vai lá então no primeiro verso, que é onde a Márcia abriu, que é de Marcos 16:15. Pode ler, Márcia, para a gente, por favor. De primeiro momento, quando nós lemos esse verso, assusta um pouquinho, não é? Porque parece que nós temos que expandir a mensagem de Deus ao máximo, ao extremo, não é? Esse verso ele poderia ser assim considerado da seguinte forma: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ele é mais ou menos assim: fale
do amor de Deus no ambiente que você está. É simples assim, né? Não é um verso para ser anunciado, por exemplo, num congresso de missionários, para incentivar, né? Ide por todo mundo pregar o Evangelho. Não. Esse mundo pode ser traduzido por dentro de casa. Esse mundo pode ser traduzido no seu trabalho. Esse mundo pode ser traduzido no seu convívio social diário, não é? Você pode começar ali, dentro de casa, falando do amor. E às vezes a gente pensa assim, poxa, mas eu falo, né? É tão simples. Mas isso tem passado batido às vezes, não é? Falar do amor de Deus, falar desse amor incondicional, falar desse amor que traz tantos benefícios para a vida das pessoas. Tem gente que às vezes só está esperando a oportunidade de alguém falar que existe um amor incondicional direcionado para ela. Muitas pessoas se perdem porque às vezes acham que tudo está acabado. Mas esse verso vem trazer para a nossa vida uma responsabilidade de que aqueles que já conhecem, que foi o caso aí, né? Jesus dando este conselho e falando para os seus discípulos: ide por todo o mundo e anunciai o Evangelho a toda criatura, ou seja, fale daquilo que você já aprendeu, fale para o próximo, para outras pessoas, daquilo que você já tem como experiência na sua vida, da parte de Deus com você. Divulgue isso, coloque para fora, porque é assim, é através dessas atitudes é que vão ser gerados novos discípulos, é através dessa atitude que vai ser gerado novas pessoas que estarão dispostas a caminhar no caminho da salvação. É através da divulgação, né? E nós somos essa ferramenta. É nossa responsabilidade anunciar, né? É nossa responsabilidade expandir a mensagem de amor a outras pessoas. Por que eu falo que é nossa responsabilidade e é importante isso? Porque hoje o Rodrigo está aqui porque um dia alguém fez isso, não é? A Raquel está aqui porque um dia alguém fez isso, independente daquele que já tenha nascido num lar cristão. Por quê? Porque um dia alguém falou para os pais, e os pais, sendo exemplos dentro de casa, transmitiram a mensagem para o filho. Entende? Então perceba que vai passando, né, de um para o outro, mesmo que já tenha nascido num lar cristão. Mas anteriormente alguém precisou passar para os pais, não é? Então olha a importância e a responsabilidade que nós temos de anunciar. E às vezes isso tem passado batido, né? Conversamos sobre tantas coisas, falamos sobre tantas coisas, mas às vezes o amor de Deus que precisa ser anunciado para outras pessoas acaba passando batido, né? Às vezes nós queremos que a vida das pessoas melhore, às vezes nós queremos que outras pessoas conheçam a Jesus de fato, né? Como nós oramos aqui, inclusive, eu tenho na minha família pessoas que eu desejo no meu coração que conheçam a Jesus de fato, tenho pessoas que eu amo, pessoas que são próximas de mim, mas que se eu não me posicionar e ir em direção a essas pessoas e falar do amor de Deus e da proposta que Ele tem para a vida dela, vai ficar tudo do mesmo jeito, né? Eu tendo a oportunidade, eu não posso esperar que o outro faça, entende? Porque a responsabilidade é minha.
Eu tenho ali a oportunidade. E aí a gente pensa assim, poxa, mas o que vai ser, né? Como a pessoa vai reagir? Será que isso vai gerar frutos? Será que vai de fato valer a pena eu me expor anunciando o amor de Deus para a vida da pessoa? Claro que vai. Com certeza vai. Nós não devemos ficar preocupados com os frutos disso. A nossa responsabilidade é só de transmitir, é só de passar a informação para as pessoas. Por quê? Porque nós, como seres humanos, o máximo que nós conseguimos fazer é isso. Nós conseguimos atingir as pessoas de fora para dentro, né? E às vezes são emoções e sentimentos momentâneos, né? Mas que é uma ferramenta que Deus vai usar naquele momento para que o Espírito Santo intervenha e faça com que aquilo fique gravado dentro do coração. E dali para frente é Deus quem vai trabalhar. Mas o que nós não podemos fazer é negligenciar a nossa responsabilidade de dar o primeiro passo em falar do amor de Deus para outras pessoas. Falar daquilo que Deus já tem feito por nós. Falar para outras pessoas das experiências que nós já temos vivido com Deus. E é aí que vai fazer toda a diferença. Mas ser real e ser verdadeiro, não é? Porque hoje em dia há muitos meios, né? Há muitos caminhos que as pessoas usam para anunciar o amor de Deus, mas de forma que vai só gerando pessoas mais frustradas ainda, porque ficam falando do amor de Deus e lançando promessas sobre a vida da pessoa, coisas que Deus nem falou, nem prometeu, nem sequer citou na palavra. Então tem que ser real e verdadeiro. Fala do amor de Deus conversando com a pessoa, falando a respeito daquilo que a Bíblia de fato fala, né? E não tem coisa melhor do que falar das nossas experiências pessoais com Deus, porque aí você fala com segurança, porque aí você vai falar de algo que você já viveu com Deus, entende? Então às vezes de primeiro momento assusta, ide por todo mundo e pregar o Evangelho, parece tão grande, parece que esse versículo só serve para os missionários, né, para os pastores, mas não, esse chamado é para todos nós, todos, para mim, para cada um de nós aqui, em todas as oportunidades que nós tivemos, para que a gente anuncie o amor de Deus e forme novas criaturas através disso, tá? Então é responsabilidade nossa. Segundo ponto, 1 Pedro 5, do 8 ao 9. Esse verso que nós acabamos de ler é um alerta que Pedro traz para cada um de nós. Sede sóbrios e vigilantes. Uma pessoa sóbrio, ela é uma pessoa que tem plena consciência do que está fazendo, certo? Então, não tão menos importante ou mais importante do que a primeira de ir e anunciar, após tomar a decisão de ir e anunciar o amor de Deus, tem que ser com sobriedade, tem que ser com equilíbrio, tem que trazer para dentro de nós, quando formos caminhar nessa direção, todos os frutos do Espírito Santo, para que a gente consiga apresentar uma mensagem, uma postura que corresponda àquela que Jesus apresentou quando esteve aqui, né?
cauteloso, sério quando era para ser sério, ria quando era para rir, entende? Mas sempre sóbrio, sempre ali consciente de todas as suas ações e vigilante. Nós não devemos vacilar, porque por mais que o inimigo ele já tenha sido derrotado na cruz, por mais que nós em Jesus tenhamos muito mais condições de derrotá-lo, porque é assim que a palavra diz, podemos fazer obras maiores do que a que Jesus fez, junto com ele nessa caminhada. Temos que ser sóbrios e vigilantes. O inimigo ele pode ser derrotado, ele pode não tocar naquele que já foi lavado e remido pelo sangue de Jesus, que é o nosso caso, porém ele tem condições de se aproveitar ou tirar chances e oportunidades das brechas que às vezes nós abrimos dentro dessa nossa caminhada. Ele pode tirar proveito dos nossos vacilos, ele pode tirar proveito dos momentos em que nós não estamos vigiando, e a gente sabe que o inimigo só está e só serve para matar, roubar e destruir. Todas as oportunidades e vontades que nós temos de anunciar o amor de Deus, nós não podemos negligenciar. O inimigo já é derrotado, como eu disse, porém ele não morreu, não está morto, está aí. Da mesma forma que existe o bem, existe o mal, certo? E aí vai de cada um de nós saber para o qual estamos dando mais espaço para a nossa vida. Se a gente vacilar, o inimigo vai tomar conta e vai tirar proveito dessas oportunidades que ele tiver. Então nós temos que ser sóbrios, vigilantes, caminhando nessa direção, conscientes de que nós temos um inimigo, de que nós lutamos contra isso. E fora o inimigo, nós temos também nós mesmos, que às vezes em algumas situações é até pior do que o inimigo, porque às vezes deixamos muitas coisas interferirem, não é? Para que a gente não faça. Podemos ter muitas coisas que interferem para que a gente deixe de ir, e muitas coisas que interferem para que a gente deixe de falar do amor de Deus para outras pessoas. Então, sendo sóbrio e vigilante, porque aquele que está nessa caminhada com Jesus, é muito importante que use esses dois elementos dentro dessa caminhada: a sobriedade, tendo consciência de tudo aquilo que está fazendo, de quem é e a responsabilidade que tem de anunciar o amor de Deus, e não vacilando, porque se vacilar, o inimigo não deixa barato, e a gente sabe disso. Terceiro e último ponto que a Raquel vai estar lendo para a gente, que é lá em Tiago 1, do 22 ao 25. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Eu deixei de propósito esse trecho para a gente estar lendo como o último ensino aqui, porque ele vem trazer para a gente uma exortação e ao mesmo tempo um incentivo. Tiago, ele parece ser bem enérgico quando ele diz que, em outras palavras, não adianta
caminharmos numa direção na palavra de Deus, tendo o maior conhecimento possível de todo o conteúdo da Bíblia. Não adianta. Isso não é o essencial. O importante, em todos os momentos que a gente vê a palavra de Deus incentivando nesse sentido, é que não é o tanto que eu sei que importa. Não é. Podemos ter aí muitos versículos decorados, podemos ter aí o máximo possível de informação a respeito da palavra de Deus, mas Tiago vem e traz para nós algo muito importante, que é o que deve de fato acontecer na minha vida, na sua vida, na vida de todos aqueles que estão caminhando junto com Jesus, que não é só o saber, mas o mais importante é o saber e o colocar em prática aquilo que se sabe. Porque quando nós só sabemos e não colocamos em prática, nós enganamos a nós mesmos, né? Em alguns casos, às vezes se acha até prepotente, quer se sobressair a outras pessoas, né? Porque sabe pra caramba, mas não sequer pratica 1% daquilo que se sabe. Então isso é uma chamada para a nossa vida, é algo que nós devemos estar atentos, não é? Porque quanto mais nós sabemos, quanto mais experiência nós temos, mais isso tem que se tornar prático na nossa vida, no nosso dia a dia, com as pessoas que estão ao nosso redor. Porque não vale ser só ouvinte, não vale ter só como informação. Isso é muito fácil, né? Até porque todo o Evangelho, todos os ensinos no Novo Testamento, ele fala, instrui o indivíduo para que ele faça, para que ele vá, para que ele realize, para que ele se disponha, né? Então, a vida do Evangelho, uma vida no Evangelho, é uma vida de movimento, não é uma vida só de informação, é uma vida de eu recebo, eu transmito, né? Eu recebo, eu ofereço, e é assim que a gente deve caminhar, né? Voltando lá no início, onde a gente falou: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Temos toda a informação, aqui nós temos, né? Já temos aqui um bom tempo de caminhada com o Senhor, nós já temos experiências, nós já temos condições de transmitir tudo aquilo que nós sabemos. Então não devemos enganar a nós mesmos achando que sendo só ouvinte, só recebendo como informação e não transmitindo, isso é o suficiente. Não. Temos que passar para frente. Temos que oferecer conteúdos para outras pessoas também que ainda não conhecem, para que aí a gente então seja como a Raquel leu, bem-aventurado em tudo que fizermos. Não há a mínima possibilidade de que aquele que caminha segundo o Evangelho não ser bem sucedido. E eu não estou falando bem sucedido em questão financeira, também, mas não é só isso. Ser bem sucedido em tudo que realizar. Vai fazer uma coisa aqui, vai dar certo porque você é orientado por Deus. Vai fazer uma coisa que não deu certo, você vai conseguir contornar aquilo porque você está sendo orientado por Deus. Então é assim. O ser bem sucedido não significa que a sua vida vai ser 100% certinha, correta, vai dar tudo certo para você, não.
Você vai ser bem sucedido, por quê? Porque você caminha segundo a vontade de Deus, dando ou não certo aquilo que você está fazendo. Porque mesmo que não dê certo, ainda assim foi algo bem sucedido, porque se não deu certo, foi permissão de Deus. Entende? Então, só recapitulando aqui, nos dias de hoje o amor está banalizado. Muitas pessoas estão desacreditadas do amor, porque já foram frustradas muitas vezes. Nós, porém, aqui que já conhecemos esse amor verdadeiro, que é o amor incondicional de Deus para nós, temos a responsabilidade de transmitir para outras pessoas, certo? Porém, devemos ser sóbrios e vigilantes, porque temos que fazer isso com consciência, e temos que ser vigilantes, porque querendo ou não, nós temos um inimigo ao nosso redor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Terceiro, tudo aquilo que já aprendemos, devemos colocar em prática. Amém? Então que Deus nos abençoe. Vamos estar orando e a gente encerra por hoje. Senhor Deus e Pai, neste momento nós te louvamos e te agradecemos por essa oportunidade. Deus querido, obrigado porque pudemos estar aqui mais uma quarta-feira, junto com os meus irmãos, orando ao Senhor, cantando ao Senhor e recebendo, Pai querido, um trechinho da Tua Palavra como ensino para a nossa vida. O nosso pedido é que o Senhor nos ajude, Pai querido. Sabemos da responsabilidade de transmitir a Tua Palavra, sabemos da responsabilidade de falar do Teu amor para outras pessoas, mas sabemos também, Pai querido, das dificuldades, sabemos, Deus querido, às vezes das restrições, sabemos, Pai querido, às vezes das resistências que nós encontramos, às vezes nas próprias pessoas mesmo, de ouvirem, Pai querido, aquilo que nós temos a falar a respeito do Senhor, mas colocamos diante de Ti, Pai, pedindo para que essa disposição em falar do Teu amor jamais deixe de existir dentro do nosso coração, Pai querido, e que possamos reconhecer toda e qualquer oportunidade que o Senhor nos der de falar do Teu amor para as outras pessoas, Pai querido. Coloca a Tua mão sobre as nossas vidas, nos leva, Pai querido, agora em paz para as nossas casas e continua cuidando das nossas vidas, Pai querido, no restante dessa semana, para que possamos estar aqui mais uma vez cultuando ao Senhor, Pai querido. No nome de Jesus é que eu oro, te louvando e te agradecendo, Pai querido. Amém, Senhor. Amém, irmãos. Deus abençoe.